Graça e paz, crianças, louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez nós iremos passar o estudo para vocês. Ainda não podemos estar todos juntos. Sei que é muito melhor do que essas aulas que a gente passa, mas Deus sabe todas as coisas, então nós vamos fazer o estudo de número 10. Esse tema é bastante interessante. Um tema que dá para a gente conversar um bocado sobre ele, tá certo? Então a gente vai orar, agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos tem dado e estamos participando de mais uma aula, tá certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja sempre Teu nome. Pai, te pedimos sabedoria e discernimento, ó Deus, para mais uma aula que nós iremos juntos estudar. Que a mesma, ó Deus, possa nos dar discernimento, ó Deus, para que possamos assim aprender mais de como, ó Deus, nos comportar como Teus filhos, como Teus servos. Obrigado, ó Deus, por tudo, ser com cada criança nesta hora, Deus, com seus pais, com seus familiares. Fica conosco, ó Deus, perdoa os nossos pecados, pois nós choramos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos fazer o estudo 10 e o tema do nosso estudo é bastante interessante, diz assim: controlando meu temperamento. Nós sabemos que não é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil a gente se controlar. Existem situações que acontecem no nosso dia a dia e às vezes a gente perde um pouco, né, do controle da situação. E eu costumo dizer que tudo que sobe, desce. Né? Tudo aquilo que a gente plantar, a gente colhe. Então, se a gente não controlar o nosso temperamento, também vai ter situações em que nós vamos também trazer para nós o resultado desse descontrole que nós tivemos por conta do nosso temperamento. Então, a nossa lição ela é baseada no livro de Provérbios, né? Na realidade, são 4 textos que a gente vai conversar um pouco sobre isso e depois vocês podem também estudar um pouco, ler com mais calma, né? Esse texto que a gente vai colocar. Está na revistinha, tá certo? O primeiro texto que nós vamos estudar está em Provérbios, capítulo 16, verso 32, que diz assim: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. E a nossa revistinha ela traz assim uma historinha bastante interessante. Logo no começo ela fala assim: eu gritei com minha mãe, abri a porta com tanta raiva que o gancho que havia atrás da porta furou a parede. Aquele buraco era uma lembrança do que eu tinha sido infantil. Ou seja, ele não se controlou, né? Deixou que o temperamento dele estourasse, como a gente costuma dizer, e toda vez quando ele olhava aquele buraco atrás da porta, ele lembrava, né, de tão quanto ele foi infantil. Ele poderia ter se controlado, né, e não tinha gritado com a mãe dele, não tinha machucado a parede. Aí trazendo para a nossa realidade, às vezes aparecem situações com os nossos colegas de escola, até mesmo com nossos irmãos, primos, etc, etc. E às vezes nós não nos controlamos e o que nós falamos marca mais do que se a gente tivesse brigado com a pessoa, né? Porque a palavra ela não volta mais. Uma palavra falada, dita, ela não vai voltar mais. E uma palavra mal falada, maldita, né? Ela vai causar sequelas, às vezes até pelo resto da vida, porque tem pessoas que não nos perdoam porque nós os tratamos mal. É por isso que nós precisamos controlar
o nosso temperamento. Tá certo? Aí voltando para a nossa revistinha, diz assim: nem sempre é fácil controlar nosso temperamento, né? Foi o que a gente comentou. Mas é necessário, porque a falta de controle nos poderá trazer uma série de consequências. Uma delas é perder a calma e com isso prejudica o nosso relacionamento com as pessoas que nos rodeiam e compromete a visão que elas tinham de nós. Às vezes o nosso descontrole, a gente estraga a amizade. Às vezes o nosso descontrole faz com que as pessoas fiquem sem vontade de conversar com a gente. Às vezes as pessoas se decepcionam com a gente, principalmente nós que somos cristãos, né? Nós precisamos nos controlar, precisamos fazer com que o nosso temperamento ele seja um temperamento brando. Porque as pessoas, elas procuram se espelhar, né? Aliás, elas acham que nós nos espelhamos em Cristo. Então, se nós nos espelhamos em Cristo, precisamos controlar o nosso temperamento, para que as pessoas possam ver em nós o brilho, né, do Evangelho, o brilho daqueles que servem a Deus. Tá certo? Aí em Provérbios, capítulo 14, verso 17, traz também lições, traz um texto de lições de como nós devemos controlar o nosso temperamento. 14, 17 diz assim, vejam bem: quem zanga facilmente faz coisas tolas, né? Mas o sábio permanece calmo. Já viu aquela história de contar de 1 até 10? Pronto. Há momentos na vida da gente que a gente conta até 20, 30, 70, 40, mas precisamos nos controlar. Porque muitas vezes o descontrole ele vai causar uma série de consequências. E é exatamente essas consequências que a gente precisa evitar. Por exemplo, por que se briga tanto no trânsito? Né? Muitas pessoas brigam no trânsito, às vezes até tiram a vida da outra por besteira. Só porque não teve um pouco de paciência, o outro não deu oportunidade para o outro passar, ou porque o outro buzinou muito. Então, no mundo que nós estamos vivendo, principalmente esse período de pandemia, né, as pessoas estão muito nervosas, porque até então não tem cura, só tem um controle, a vacina ainda vai chegar, então está todo mundo ansioso, todo mundo nervoso. Esse período está muito mais difícil do que os períodos anteriores, então nós precisamos ter muita calma, precisamos pedir a Deus para que Ele possa controlar, né, o nosso temperamento. E ele diz assim, olha, não seja, voltando para a revistinha, né? Não sejamos tolos. O que precisamos é mudar nossas atitudes com relação aos outros e não mudar os outros em nosso favor. Antes de revidar uma agressão, precisamos pensar nas consequências que isso poderá trazer. Que quando nós agredimos a outra pessoa, com certeza, se a pessoa também estiver nervosa, ela vai nos agredir. E veja a consequência de uma discussão, de uma briga, como vai ficar, né? Então, nós como cristãos, precisamos controlar, de fato, o nosso temperamento. E Provérbio 21, 23 também traz um alerta, né, de como nós devemos nos portar diante a algumas situações adversas e como nós devemos nos controlar. Provérbio 21, capítulo 23 diz assim: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz. Olha aí, tá vendo? Se eu não quero arrumar confusão, eu preciso, antes de tudo, tomar cuidado com o que eu vou falar. Porque todos nós sabemos que toda reação tem uma ação, ou seja, toda ação tem uma reação. Se eu agredir a pessoa com descontrole
do meu temperamento. E se a pessoa também não estiver no dia bom, já pensou como é que vai ficar? E como isso vai terminar? Não é? Então precisamos tomar bastante cuidado, principalmente nas escolas, né? Com os coleguinhas de vocês. Às vezes a gente brinca muito com um coleguinha e às vezes a gente não sabe como é que ele passou na casa dele, como é que ele está passando, como é que ele está com os pais dele, né? Se os pais dele estão bem ou não. E o coleguinha não está querendo brincar e a gente vai insistir em brincar com ele, termina, né, fazendo esse momento, que era um momento de lazer, torna-se um momento de agressividade. Por isso que nós não conhecemos a outra pessoa, né? Então precisamos tomar cuidado quando a gente for brincar também, né, e controlar o nosso temperamento. E o texto diz que nós temos que guardar boca e a língua, né? E assim mesmo do sofrimento, ou seja, se eu guardar a minha língua, a minha boca, tomar cuidado no que eu vou falar, eu vou evitar sofrimento. Entendeu? Porque se eu for agir com agressividade, se eu não puder controlar o meu temperamento, a outra pessoa também possa ser que não esteja no dia bom e a situação vai ficar muito complicada, tá certo? E voltando à continuidade da nossa revistinha, voltando para o outro, né, parágrafo, diz assim: não existe nada melhor do que a palavra de Deus para nos ajudar. Assim, a controlar nossos impulsos e temperamento. Principalmente o livro de Provérbios, que está repleto de conselhos práticos que podemos seguir no nosso dia a dia. Então, a palavra de Deus, ela está nos dizendo, né, a nossa lição está dizendo nesta noite, nesta manhã, que nós precisamos sim da palavra de Deus para nos controlar. Ela é o nosso guia, né? A palavra de Deus, ela é o nosso refúgio, ela é a nossa fortaleza. Se você quer controlar o seu temperamento, e eu também, da mesma forma, controlar o meu temperamento, eu preciso meditar, eu preciso ler, buscar a palavra de Deus, porque aqui, nessa palavra, nós iremos encontrar muita coisa boa mesmo, muitos conselhos para podermos conversar com as pessoas, para podermos dividir com as pessoas também os momentos difíceis, né, compartilhar com eles momentos desagradáveis, momentos difíceis. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, né? E o livro de Provérbios é um livro muito bom, traz bastante conselhos de como nós devemos nos portar diante das situações. Tá certo? Perfeito. Aí, para encerrar, em Provérbios capítulo 19, 11, também traz assim uma lição bastante interessante. Bem rapidinho. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Entendeu? Então nós precisamos controlar, né? A palavra de Deus diz que se nós formos pessoas sábias, sensatas, controladas, precisamos controlar aquilo que nós chamamos de gênio. Tá certo? E vai ser uma grandeza para a gente, porque aí a gente vai procurar evitar muitas situações desagradáveis, tá certo? Bem rapidinho, a revistinha nos traz assim: o melhor mesmo é nos afastar das ofensas e tentar esquecer o que aconteceu. Pensar no assunto só vai aumentar a raiva, e não é isso que Deus quer de cada um de nós. Jesus nos ensina a sermos cristãos passivos e misericordiosos, pois só assim poderemos cumprir o ID que o próprio Cristo nos deixou como herança. A gente sabe que não é fácil, vai ser um desafio muito grande para cada um de nós, porque às vezes há situações que a gente nem espera,
né? E de repente vem aquela situação desagradável que a gente às vezes trava. Então nós precisamos o quê? Estar sempre lendo a palavra de Deus, sempre nos policiando, para que possamos assim controlar, né, o nosso temperamento, pedindo a Deus que Ele nos dê esse controle, tá bom? E isso aqui a gente só vai conseguir se a gente ler a palavra de Deus, se a gente buscar a Ele, né, e procurar nos afastar das situações que vão surgir sobre cada um de nós, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês, façam a atividade do lado aqui da revistinha, tá certo? Deus abençoe, um beijo do tio Marcos, fiquem na paz e vamos continuar orando, pedindo a Deus para que esse período passe e que nós possamos assim voltar a estarmos juntos, tá certo? Compartilhando da palavra do nosso Deus, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz. Amém.